Desista de hoje vamos conhecer a história de Filomena. Para além dos distúrbios psicológicos, ela envolveu-se e casou-se com um usuário de drogas e daí até consumir foi um ápice. Filomena irá explicar-nos o percurso da sua vida que a levou a ser vendida a uma boate em Espanha, a ser abusada sexualmente e agredida por vários anos. Veja ainda o que estará a acontecer esta semana num centro de ajuda perto de si, solidariedade com os idosos, ligação em direto à linha Amigo 24 horas, meteorologia, a história de Rui Góis em direto de Albufeira e muito mais. É já a seguir no programa Não Desista. Não espere que as coisas melhorem para fazer o que é certo. Escolha fazer o que é certo, para as coisas então mudarem para melhor e de forma permanente. Se você quer uma mudança, então eu lhe digo e lhe garanto, comece já a fazer o que é certo, para que as coisas então comecem a mudar. Eu vou preparar o meu copo com água e vou lhe ajudar a fazer estas mudanças, a tomar atitudes certas, já que você, infelizmente, tomou atitudes erradas e as mesmas geraram problemas gravíssimos na sua vida e na vida daqueles que fazem parte da sua vida. Se você diz, Júlio, o programa de hoje está muito interessante, com um caso verídico da senhora Filomena, como também do senhor Rui, que está no sul do nosso país e que vai contar as suas experiências, e eu conheço alguém que está a enfrentar problemas semelhantes aos seus convidados, mas que eu lhe digo, já não estão mais a enfrentar o que foi mencionado, eles superaram e por isso estão aqui para nos contar. Mais uma vez, bom dia, Filomena. Seja bem-vinda aqui aos estúdios do programa Não Desista. Conte-nos que problemas você tinha ou como iniciou o seu sofrimento. Bispo, eu iniciei os meus problemas já quando era pequena. Tinha problemas espirituais, ouvia vozes, via vultos e os meus pais não sabiam. E então entrei em depressão, já em adolescente entrei em depressão e tudo começou por aí. Com essa depressão que depois levou você a se envolver com uma pessoa desequilibrada, isso. O seu ex-marido. Sim, exatamente. Como a gente acabou de acompanhar, que era o usuário de drogas. Exatamente. E você acabou também se viciando? Sim, acabei também viciando. Eu consumia 50 euros por dia. Oh, Deus! De droga. Eu já consumia mais do que aquilo que traficava. Quer dizer, isso há anos atrás, que era muito dinheiro, no Era caso. muito dinheiro. Mas o pior não foi isso? Não. A sua tortura, a sua escravidão, o seu sofrimento maior foi quando você foi vendida. Sim. Pelo próprio marido. Exatamente. Você vai falar mais ao respeito. O Bruno já está aqui conosco, também nos estúdios do programa Não Desista, para ler a sua participação através do iurdtv.eu, que está à sua inteira disposição de qualquer lugar do mundo. Bruno, esse ouvinte, internauta, telespectador, tem a sua oportunidade de relatar a sua dor ou de incluir o seu nome, o seu pedido de orientação através do iurdtv.eu. Bom dia. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. E o senhor Saturnino, ele acabou de deixar aqui o seu comentário no iurdtv.eu dizendo: bom dia, estou a ver o programa Não Desista pela primeira vez e vejo que é um pronto socorro para todas as pessoas que estão a sofrer. É isso mesmo. E você que se encontra numa situação extrema, como a senhora Filomena vai contar com mais detalhes no programa de hoje, prepare-se para um momento todo especial da intercessão e da oração com um copo com água que teremos no programa de hoje. iurdtv.eu, você pode então agora mesmo facilitar este endereço a este familiar conhecido seu, para que ainda hoje no nosso programa ele possa participar e ser ajudado devidamente. Eu falava ao início que as pessoas não devem esperar as coisas melhorarem para começar a fazer o que é certo, mas a pessoa deve começar a fazer o que é certo para então as coisas mudarem,
Bom dia, Nete. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que nos acompanham. E, de fato, Bispo, quando nós damos o primeiro passo é porque nós estamos crendo primeiro em nós mesmos e depois numa proposta que está sendo nos oferecida como esta que acaba de ser agora, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas não estão deixando essa oportunidade passar e uma dessas pessoas é o senhor Manuel, lá da Ilha Terceira. Ele pede ajuda, pois está desempregado e preocupado também porque tem vários familiares a enfrentar problemas de saúde graves. Ele fala, não sei como posso ajudá-los e sinto-me incapaz. Bem, a primeira coisa é que você não tem que se sentir incapaz pelo fato de você ter familiares gravemente doentes, mesmo porque hoje, terça-feira, é dia de saúde restaurada e ainda que você não possa curá-los, há um médico dos médicos que cura por meio da fé. E nós temos sido testemunhas de muitos milagres, de milhares de milagres no Centro de Ajuda, todas as terças-feiras, através da unção com óleo, da imposição de mãos, a ministração da cura. Então você pode levá-los ao Centro de Ajuda, aí na Ilha Terceira, onde eles serão devidamente acompanhados, vão receber a unção com óleo, a imposição de mãos, não terão que pagar absolutamente nada. O milagre vai acontecer. Em relação à vida econômica dele, o fato de estar desempregado, não se desespere. Há solução. Você vai superar este momento difícil. Nós temos pessoas instruídas, pessoas que chegaram com problemas mais graves que o seu, como dívidas de €500 mil, de €1 milhão, e estas pessoas não cometeram nem homicídio, nem o suicídio, não destruíram as suas famílias, não abandonaram a fé, pelo contrário, essas pessoas lutaram e venceram. E é o que você tem que fazer. Por isso eu lhe digo, vá ao Centro de Ajuda aí na Ilha Terceira. Nete, você então vai estar lendo aqui pedidos de orientações durante o programa. Sim, já estou aqui pronta para ler o seu. Então, pode começar a ligar para o 21, não é? Sim, 836-8008. Que é a linha Amigo 24 horas. Exatamente. Não esqueça, Nete, de acrescentar o prefixo 351, caso você esteja no exterior. Agora, a Nete, ela está lendo aqui pedido de orientações através do iurdtv.eu. De qualquer lugar do mundo você pode enviar também o seu pedido de orientação. A crise tem gerado o aumento da prostituição em Portugal. Infelizmente, não apenas em Portugal, como também na Espanha e em outros países. O desemprego e a incapacidade de lidar com as dificuldades estão a levar muitas mulheres e homens para a rua ou as ruas da prostituição. E a Nete me estava a comentar que ela acompanhou vários casos de casais onde o marido literalmente obriga a esposa a ir às ruas para se prostituir, para ajudar nas despesas de casa. A Nete vai falar mais ao respeito. Você diz que talvez ou pense, né, que esta situação da prostituição é um problema de classes sociais mais desfavoráveis. Mas este flagelo tem começado a aumentar, infelizmente, também em pessoas de classes sociais mais altas, que não sabem como lidar com as dívidas e, principalmente, com a vergonha, com o orgulho de perder os bens e acabam abrindo mão dos seus princípios morais. Vamos acompanhar esta matéria que a produção preparou e eu já volto aqui com a minha convidada, com a Nete, com o Bruno e com você. Sabe, muitas vezes quando a gente está aqui para ganhar qualquer coisa para levar para casa. Quando isto estava, uma média de 100, 150 euros. Quando isto está fraco, uma média de 50, não passa disso. Tinha medo de todos e todas. Muitas vezes sinto nojo. Me revolta-me a mim próprio. Não há outra maneira de me despedir do sapato, tem que ser assim. É a profissão mais antiga do mundo e provavelmente a mais polémica. A prostituição é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma forma de escravatura no nosso século. A crise trouxe para a rua novas mulheres que se viram obrigadas a prostituir-se devido à falta de emprego, de condições financeiras e perante uma família que tinham que sustentar. É na beira de uma estrada, nos arredores de Sintra, que encontramos Maria. Vamos chamar-lhe assim para salvaguardar a sua imagem. Há 16 anos que é aqui prostituta, uma profissão que afirma não ter escolhido por gosto ou por opção. Porque tinha as minhas filhas pequenas, não tinha trabalho, não tinha emprego e fui-me obrigada a fazer essa vida.
são, na sua maioria, pessoas de classe média que tinham uma vida profissional estável, uma família e até um casamento. Agora é nas ruas que encontram o sustento do dia a dia. Lembra-se da primeira vez que veio para aqui e se prostituiu? Parecia um bicho. Tinha medo de todos e todas. Pronto, não estava habituada a isto e o primeiro dia, o segundo dia, tive um bocado de receio, muito medo. Ainda hoje, já estou habituada a cá andar, ainda tenho receio de cá andar. Parece bom como parece mau, parece pessoas boas, parece pessoas ruins, parece pessoas que nos querem às vezes obrigar a gente a fazer outras coisas que a gente não faz. E então essa história do preservativo, isto é uma pouca vergonha então. Não querem usar? Homens casados com homens com responsabilidades não querem muito. Não querem usar muitas vezes o preservativo. A crise afasta os clientes e a chuva também não ajuda. Mas mesmo assim, em 3 horas já ganhou 40 €, um valor muito superior à média diária de ordenados em Portugal. É com este dinheiro que Maria se sustenta e às suas 2 filhas, a quem dá tudo para que tenham uma vida de qualidade. Os seus filhos, a sua família sabe que está aqui? Não sabe nada. Minha família, as minhas filhas, criei as minhas filhas com o dinheiro desta vida, dei-lhes estudos, dei-lhes educação, dei-lhes tudo, talvez com o rico não desse um filho. Eu dei às minhas filhas, mas nunca souberam, nem quero que saibam. Desempregadas, estudantes, licenciadas. Milhares de mulheres de norte a sul do país vendem o corpo para sobreviver, seja na beira da estrada, através de anúncios no jornal ou na internet. A escolha abunda para quem procura sexo em troca de dinheiro. Uma escolha que, para Maria, depois de 16 anos, não se tornou mais fácil. Eu, quando sinto um homem que seja em cima de mim e estou a ganhar o dinheiro, sinto às vezes nojo. Muitas vezes sinto nojo. Me revolta-me a mim próprio, mas pronto. Não há outra maneira de me despedir do sapato, tem que ser assim. Sujeitam-se a maus tratos, a abusos constantes. Vivem com medo, afinal é uma vida recheada de perigos e clandestinidade. Mas ainda há quem não tenha uma opção de escolha. Mulheres que são vendidas, raptadas ou presas a esta vida sem conseguirem escapar. E para essas, o tormento é ainda maior. A família perde-lhes o rasto. São drogadas diariamente para não conseguirem fugir. É-lhes retirada a vida e a dignidade ao serem forçadas à prática do sexo. Vivem sem condições e sem forma de pedir ajuda. Chamam-lhes tráfico e são cada vez mais as mulheres vítimas destas redes mafiosas. Chocante, não é? Quando você vê essas imagens, Filomena, o que é que você sente? Revolta, tristeza? Sinto uma revolta. Revolta. Uma revolta? Bem, você disse que o seu sofrimento começou ainda quando criança e depois se estendeu para a sua adolescência. Sim. Você disse que ouvia vozes e via vultos. Exatamente. E os seus pais não entendiam, você não entendia, ficava com medo. Como era isso? Eu tinha medo de estar sozinha, porque ouvia, quando eu estava sozinha em casa era quando eu ouvia mais vozes e via vultos. E até falavam mesmo comigo. Uhum. E diziam que eu não ia ser nada, que eu não pertencia àquela casa. Era assim que eu ouvia e falavam mesmo comigo, como eu estou a falar com o bispo. Entendo. Era o que o Espírito falava comigo. Os seus pais não entendiam o que estava a acontecer, no caso, nem você entendia? Não, eu não entendia, nem os meus pais entendiam o porquê que estava a acontecer. Só que isso foi piorando, você foi se tornando, você disse, uma jovem agressiva, violenta, Sim. Triste ao mesmo tempo? Sim, eu sentia-me triste, era violenta, era rebelde. Não queria ser? Lá no fundinho do coração você não queria ser? Não, eu não queria ser. Queria ser carinhosa, meiga, obediente aos pais? Sim. Eu queria ser obediente e carinhosa, mas não conseguia. Manifestava esse caráter violento, irritado, nervoso. Exatamente. E foi nas ruas que você encontrou um supostamente namorado que veio a se casar e que veio a lhe escravizar.
por meio das drogas. Exatamente. Conte-nos como foi essa etapa da sua vida. Eu conheci o meu ex-marido, tinha entre os 15 e os 16 anos. Começámos a namorar, ele já usava drogas, e eu comecei a também usar. Aí eu, para ter a minha liberdade, eu engravidei. E então casei, e foi na altura que eu abortei. Então você pensava que, constituindo família, você sairia daquele sofrimento de casa. Exato. Das irritações, das brigas, inclusive daquela perturbação que você sofria de ouvir vozes, de ver vultos, mas que não entendia o porquê, mas que era algo constante que lhe atormentava. Os seus pais tampouco entendiam isso. Você pensando então que saindo de casa resolveria este problema. Exatamente. Só que, para a sua surpresa, não resolveu? Aumentou a sua dor? Não. Entrei, se já estava no inferno ainda mais me coloquei. Comecei-me a aprofundar mais nas drogas, consumia 50 euros por dia de droga. Aí o meu ex-marido adquiriu uma dívida muito alta naquela altura, 250 contos era muito dinheiro. Isso com os traficantes? Isso com os traficantes, porque nós já consumíamos mais do que aquilo que vendíamos. E então, um dia o traficante chegou e disse que ele tinha que dar naquele dia o dinheiro, porque senão ou dava o dinheiro ou matava-nos. E ele então trocou a própria mulher. Como não tinha nada, ele abriu mão da esposa? Exatamente. Me vendeu. Que sujeira. Que tristeza. Desculpa usar essa expressão, Não, mas eu vi que você, quando assistia a matéria, os seus olhos brilhavam, ao mesmo tempo de tristeza por ver que muitas mulheres estão em uma vida, em um submundo que você viveu, mas também uma raiva, uma revolta, né? Exato. Contra essa injustiça, né? Exatamente. Esse foi o momento mais difícil da sua vida, Foi. Ser vendida pelo próprio marido. Foi a coisa pior que podia me ter acontecido. Foi ter sido vendida, porque uma mulher sente-se mal, sente-se baixa, sente-se um objeto. Acho que não há palavras. E o pior ainda estava para vir, para acontecer, né, Filomena? Sim, o pior Porque você literalmente foi arrastada, levada à força, raptada, né? Sim. E levada para um outro país, que foi aqui vizinho. Eu fui levada pela Espanha. Para a Espanha. E lá meteram-me dentro da boate, tiraram uma documentação que eu tinha e disseram que eu ia ficar ali. Aliás, eu fui vendida 2 vezes. O meu ex-marido vendeu-me aos traficantes, e os quem ele devia. Quem ele devia, e os traficantes venderam-me para a boate, onde existia mais chulos, mais mulheres. E eu era obrigada a fazer 40 contos por noite. Eu tinha que os fazer. E fosse maneira que fosse, eu tinha que os fazer. E lá nessa boate pensou que acontecia de tudo, como foi mencionado aqui nessa matéria exibida pela produção, coisas horríveis, como maus tratos, Exato. abuso, violência. Exatamente. Quer dizer, não tem nada de bonito. Aquela aparência de sensualidade, de saúde, de respeito, de carinho, de romantismo, aquilo é só fachada. Porque atrás, ou por detrás das portas, ou nos quartos, se é que há, é o inferno. É totalmente o inferno. Porque diziam para nós, este teto é branco. Mas eles diziam que tens que dizer que é preto. Se não disseres que é preto, até dizes que é preto, levas sempre porrada. Desde estar 24 horas de castigo no sal, desde estar com uma corda atada à cintura, com água até ao pescoço, desde estar fechada numa casa de banho como se fosse um animal, de castigo por não fazer o dinheiro. Desde assistir a uma colega que foi espancada. Outra também, no caso, dominada pela máfia, comprada ou adquirida, né, correto? Exatamente. Você presenciou essa mulher sendo espancada até a morte? Até a morte, e depois cremaram. Oh, Deus.
e na sua cabeça tentando sair dali, o que você pensava, o que você imaginava, o que ia acontecer, por que você estava ali? O que eu imaginava era que não havia mais saída para mim. O meu fim era morrer como a outra rapariga morreu. Aceitar aquela tortura, aquela escravidão? Eu não via, eu aceitava porque, pronto, eu não via como meio de sair dali, porque nós estávamos presas. Nós não saíamos à rua sozinhas. Nós saíamos com... ir comprar qualquer coisa, nós tínhamos que sair com um guarda-costas. Que na verdade era para impedir com que vocês fugissem. Exatamente. Ou se relacionassem com outras pessoas. Exatamente. Que triste. Meu Deus, foi um verdadeiro inferno, né? Exatamente. Foram quantos anos de escravidão? 3 anos. 3 anos, que parecia, penso eu, pareceram mais uma eternidade. Pareceu uma eternidade. Jesus. Você que diz, Júlia, eu estou chocado com o passado da Filomena. Eu estou literalmente chocado com o que esta mulher sofreu. Sofreu na infância, com problemas espirituais, né? Chegou na adolescência, começou a manifestar nervosismo, uma tristeza profunda, depressão, não se sentia bem em casa, se relacionou com uma pessoa problemática, desequilibrada, viciado aos 16 anos, engravidou, constituiu supostamente uma família, casou, abortou, se tornou viciada e foi vendida e literalmente escravizada. Nete, você acompanhou casos de pessoas aqui em Portugal que sofreram, não como ela, de serem vendidas a traficantes, de ser literalmente escravizada, mas pessoas que também estão sendo escravizadas pelos problemas e que procuram de alguma forma errada resolver um problema e acabam gerando outros. Infelizmente, bispo, não são poucas as mulheres que eu tenho atendido no centro de ajuda em que passo. E, infelizmente, a dor muitas das vezes é muito maior, porque no caso da senhora, o marido vendeu ela, saiu de perto, e outras que eu atendi, infelizmente, o marido ainda fica na mesma casa e manda com que a sua esposa vá para as ruas para adquirir dinheiro para dentro de casa. Tantas outras torturas que são feitas com muitas mulheres, infelizmente. Isso é uma rotina que nós vemos no centro de ajuda. E que nós temos que combater. Nós temos que trabalhar diariamente ajudando mulheres violadas, mulheres abusadas, mulheres vítimas de qualquer tipo de abuso. Para isso nós temos o trabalho, o projeto Raab, que tem ajudado a milhares de mulheres em todo o mundo. E se você conhece alguém, se você está sendo abusado, abusada, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar as autoridades, você deve ir ao centro de ajuda, porque nós podemos lhe ajudar. E há, no caso, autoridades, há um vasto, no caso, recursos ao seu dispor. Agora, cabe você fazer uso devido do mesmo. Bem, a Filomena vai falar um pouco mais do seu passado e como hoje está a sua vida. Mas agora, eu queria que, na rúbrica Atualidade de hoje, nós vamos lhe mostrar como conhecer mais sobre o que acontece dia a dia no centro de ajuda. Conheça, no caso, todas as reuniões que preparamos exclusivamente para si e que diariamente fazemos questão de acompanhar de forma personalizada, individualizada, o caso de cada pessoa. Na rúbrica de hoje mostramos-lhe o que irá acontecer no centro de ajuda ao longo desta semana. Terça-feira, cuidamos da sua saúde ao longo de todo o dia. Às 15 horas, especialmente, a distribuição do manto do milagre pode ainda receber a unção com óleo no local da sua dor ou da sua enfermidade. Quarta-feira, reunião da cura interior às 7, 10, 12 e 15 horas e às 20 horas, a noite da salvação. Na quinta-feira é dia de reunião da família para si que quer estabilidade no seu lar. Sexta-feira, a reunião de libertação arranca tudo o que bloqueia os seus caminhos e às 22 horas, uma reunião especial no Templo Maior. A terapia do amor chega aos sábados às 19 horas em Lisboa e no Porto para casados, solteiros e viúvos, porque todos nós merecemos ser felizes no amor.
Domingo às 9 horas, especialmente no Templo Maior, Júlio Freitas realiza a reunião de Fé e Milagres, que em todo o país é realizada nos centros de ajuda às 9h30 da manhã. Às 15 horas, o tratamento de luz ilumina todas as trevas da sua vida. Não se esqueça que continuamos no Jejum de Jesus até dia 20 de julho, por isso acompanhe os blogs de Júlio Freitas e Viviane Freitas para ler e ouvir as mensagens diárias de motivação. Mantenha-se informado sobre tudo o que acontece no Centro de Ajuda em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. O meu copo com água já está preparado, como também da minha convidada, Filomena, do Bruno, da Nete. Vou saber se o copo com água da Ana Paula, lá no norte do nosso país, uma das assistentes da linha Amigo 24 horas, está preparado também. Ana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Já tem o seu copo com água preparado aí ou não? Eu não lhe escuto, Ana, mas se os telespectadores, ouvintes, internautas lhe escutam, eu fico tranquilo e satisfeito. Sim, o senhor me ouve, Bispo? Agora sim, agora eu lhe escuto, alto e claro. Sim, então, nós já temos sim nosso copo de água preparado, ótimo. Estamos também aguardando o momento da oração. Muito bem. Ana, quantos nomes você já tem aí incluído no nosso livro de oração? Já temos 146 chamadas que foram recebidas no dia de hoje. Qual foi o caso que mais chamou sua atenção dessas muitas ligações feitas durante o dia e agora durante o nosso programa? Bispo, foi a história parecida também com a da Filomena. A Evanilda de Famalicão, ela pediu oração porque tem a vida sentimental toda destruída e está em risco de ser expulsa do país e está sobrevivendo da prostituição. Triste. Então, Bispo, a gente vê que são pessoas que estão totalmente desacreditadas, né? Não tem o apoio de ninguém, a ajuda de ninguém, mas para isso o centro de ajuda tem as suas portas abertas, né? Porque para que essa pessoa não desista, porque Deus não desistiu dela. E essa pessoa está assistindo essa programação já é um sinal. Um sinal para que a vida dela tem jeito, que a vida dela vai mudar. Ela só tem que sair, tomar uma atitude e procurar ajuda. Olha só quantas pessoas creem que você tem um grande valor. Conte aí, a Ana. Quem que está com você aí na linha Amigo 24 horas, Ana? Tá o Regis, o pastor Gilmar. Pois é, o Regis é o marido da Ana Ana. Marina. Da Ana Paula, está aí. Está. Você falou que está o Gilmar, também a esposa do Gilmar, a Marina. Está aqui ó, o Bruno, está aqui a Filomena, está aqui a Nete, estou aqui eu. E toda uma produção. Somos dezenas de pessoas crendo em você. Nós não desistimos de você. Você tem um grande valor para todos nós. Nós queremos lhe ajudar. O que vocês vão ganhar em troca? Nós vamos ganhar o seu testemunho. O que nós queremos em troca dos seus Bispo, problemas é o seu testemunho de superação. Silva, que nos ligou também. Bispo, o senhor me ouve? Sim, pode falar. Assim. O senhor Diogo Silva, que nos ligou na sexta-feira, no dia 20, durante o dia, Sim. disse que fumava muito, não conseguia deixar de fumar, tinha insônias, noites terríveis de insônia, pesadelos. E quando ele ligou aqui, ele foi desafiado a participar no domingo, Sim. no tratamento de luz, e ligar na segunda-feira para ele contar como ele estava se sentindo. Ok. Bispo, ele ligou hoje, muito feliz, que já o final de semana Olha todo só. não fumou. Você Ligou tá e vendo? disse que deixou de fumar, dormiu como nunca tinha dormido, Que bom. que recomenda a todos Fico feliz. ir para lá e participar, porque ele vai continuar aí. Que maravilha. Você está vendo o brilho que há nos meus olhos? Você está vendo a alegria estampada na Ana? É esse o nosso salário. No centro de ajuda, nós não somos assalariados, nós não somos pagos, nós não recebemos um salário para falar de Deus, ajudar as pessoas. E por que não? Porque as pessoas nos ajudaram. Assim como a gente foi ajudado, nós queremos ajudar você. E tudo que nós queremos é o seu caso verídico para provar este mundo desacreditado, egoísta, hipócrita, que Deus existe, que existe felicidade, que existe solução para o seu problema. Bem, Ana, por favor, você poderia ler 5 dos muitos nomes já incluídos no nosso livro de oração, por favor? Sim, ligou a Alda do Algarve, ela pede ajuda em oração pelo marido que se encontra muito doente. A Odete, de Benedita, pede ajuda porque está com muitas dores na coluna
e mesmo medicada não passa. A Maria de Vila Flor pede ajuda em oração pelo marido que é viciado, está com problemas com a sua filha e sente-se triste e depressiva. Ligou também Isabel da França, que está com a família toda destruída. Só tem existido discussões, brigas e sente-se muito cansada dessa situação. Muito obrigado, Ana Paula. Eu vejo que o Regis e o Gilmar estão aí concentrados, olhando para o telefone, só esperando você ligar para já apanhar a sua chamada e lhe orientar. Regis, um forte abraço para você, o Gilmar e a Marina também que estão aí nos estúdios, ou melhor, aí na central da Linha Amigo 24 horas, enquanto nós estamos aqui nos estúdios do programa, não desista. Nete, você tem mais aí pedidos de orientação? Muitos não param de chegar. E um desses é da senhora Nazaré dos Açores. Ela diz: sou deficiente visual, sofro com ansiedade. Os meus filhos não me dão atenção e por isso ando magoada com eles. Como posso fazer com que eles me deem atenção? Pois eu preciso muito deles. A senhora tem que se valorizar. Não é porque a senhora tem problemas de visão, não é porque a senhora já tem uma certa idade e não é porque os filhos da senhora não lhe valorizam que a senhora não tem o seu valor. A senhora tem. A senhora tem que se valorizar, cuidar de si. A senhora precisa ter a sua autoestima elevada, a sua autoconfiança fortalecida. Nós temos uma reunião só para mulheres, nós temos o trabalho com a Bela Juventude, Exato. Nós temos um trabalho intitulado Godlywood, que tem ajudado a milhões, não são centenas nem milhares, eu disse milhões de mulheres em todo o mundo, nos 176 países onde estamos estabelecidos. A senhora precisa de acompanhamento. Ela vive aonde, perdão? Ela vive em Açores. Nos Açores. Nós temos aí o centro de ajuda. Você vai ser acompanhado por uma esposa de pastor que devidamente vai lhe orientar e que vai lhe ajudar, porque você tem tudo para ser feliz, independente dos problemas que você está a enfrentar com seus filhos. Esses problemas, tanto de saúde como familiares, podem e devem ser superados. Mas tudo começa na senhora em fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança. E quando ela faz isso, ela se torna uma pessoa atrativa. De repente ela quer a atenção dos filhos, mas será se ela está sendo essa pessoa atrativa para os filhos estarem perto dela? Muitas mães pensam, porque eu sou mãe, o meu filho já deve me dar atenção. Todo filho deve respeitar os seus pais, independente dos erros, dos acertos dos mesmos. Mas agora, a atenção, você sabe que a pessoa tem que conquistar, né? Isso depende de ambos. Então, independente deles, a senhora tem que investir na senhora. É isso que eu creio. Vá ao centro de ajuda ainda hoje, terça-feira, e a senhora será devidamente orientada, tá bem? Bom, nós vamos continuar aqui com a nossa convidada em estúdios. Não esqueça de preparar o seu copo com água, porque a Filomena já está aqui com o seu copo com água preparado. E eu penso que na oração de hoje você vai pedir especialmente por aquelas que estão a viver o que você viveu. Exatamente. E eu penso que na sua oração você vai pedir também por aquelas que estão deprimidas, não estão na prostituição, mas estão ouvindo vozes, vendo vultos, vivem irritadas, vivem brigando com tudo e com todos e querendo fugir. Exato. E você tentou fugir de problemas espirituais e acabou se casando com a pessoa errada, foi vendida e escravizada. Qual foi o momento mais difícil ou momentos mais difíceis da sua vida, Filomena? O momento mais difícil da minha vida foi ver aquela rapariga ser espancada, morta e depois cremada. Queimada. Meu Deus. Foi chocante aquilo? Foi. Tive dias e noites que só via aquilo à minha frente. Meu Deus. Você já sofreu algum tipo de agressão ao extremo de quase perder a vida? Tive 3 vezes com uma pistola apontada à cabeça, levei 3 facadas no meu corpo. 3? 3. Eles são violentos, né? Sim. Onde há drogas, há prostituição, e onde há prostituição, há violência. Desde choques elétricos, queimaduras de cigarros. Que isso? Tenho várias marcas nas minhas mãos. Meu Deus. Mas bem, tudo isso só faz parte do passado. Exato. Porque hoje essa alegria que você tem estampada e você
se submeteu em contar um pouco do seu passado sem vergonha, é porque o seu presente é completamente diferente, Filomena. Totalmente diferente. É o lado oposto. Chegou no centro de ajuda, foi bem recebida. Como é que você conseguiu escapar de lá? Eu cheguei ao centro de ajuda porque a minha mãe e a minha irmã já estavam no centro de ajuda. Lutando por você. Já estavam lutando por mim. E a minha irmã andou à minha procura, um dia me encontrou e eu disse que não ia. Só que a partir daquele dia que ela esteve comigo, começou um fervor dentro de mim para voltar para casa. Depois de anos, depois que você já havia perdido as esperanças de voltar a ter uma vida normal, de ser feliz, a sua irmã lhe encontrou. Depois de quantos anos? 3 anos. 3 anos. A polícia não lhe encontrou, ninguém lhe encontrava. Não. A sua irmã, de alguma forma, guiada por Deus, chegou naquele lugar, naquele inferno. O senhor vê, bispo, desculpe interromper, que mesmo a pessoa no auge do sofrimento, mesmo assim ela ainda recusa. Porque ela não acreditava que haveria felicidade ou que haveria como superar aqueles traumas ou sair daquela vida. É como se ela tivesse enterrado os sonhos dela naquele momento. E é importante dizer, você que nos acompanha agora está nesse estado. Seja por um problema de saúde físico ou um problema emocional, que ficou provado aqui que é pior muitas das vezes do que uma dor física, hoje mesmo, terça-feira. Seja na nossa sede internacional, no bairro das Amendoeiras, ou no centro de ajuda mais próximo de si. Procure ajuda. E o que nós vamos lhe proporcionar hoje é você não apenas ressuscitar os seus sonhos, mas a orientação para ela concretizar o mesmo. Então você teve a sua oportunidade de ser achada pela sua irmã, pela sua mãe, que já frequentava o centro de ajuda e lutava por você. Exatamente. Você saiu daquela vida, conseguiu escapar daquele inferno. Consegui. E Graças a Deus, consegui, porque a minha mãe e a minha irmã fizeram a campanha de Israel. E foi nesse exato momento que eu apareci inesperadamente, porque nem a minha mãe, nem a minha irmã, eu entrei do centro de ajuda com as minhas malas. Quer dizer, o seu encontro com a sua família, o reencontro, foi justamente no interior do centro de ajuda. Exatamente. E aí passou por um processo de libertação, foi devidamente acompanhada, foi bem recebida. Muito bem recebida. Mesmo saindo desse submundo. Fui muito bem recebida. Com marcas no corpo, com traumas, vícios, complexos, amargurada. Exatamente. Eu posso falar, Filomena, como você estava como uma fera ferida, né? Literalmente uma fera ferida. Tá. A gente não teve medo de lidar, a gente não tem medo de lidar com feras, não é verdade? Você foi cuidada, como é que está hoje a Filomena? Hoje estou bem, hoje estou muito feliz, hoje sou casada, tenho um filho, tenho a minha vida Meu Deus. totalmente restaurada. Hoje tem o seu lar, tem o seu casamento, tem o seu filho, tem a sua dignidade, tem a sua honra. Tenho. Tem uma família, tem uma vida que você não conseguia nem sonhar quando estava lá dentro. Não, nunca imaginei voltar a constituir uma família. E aquele bandido, desculpa, saiu sem querer, mas aquele sem vergonha do seu ex-marido, está preso? Já morreu. Já morreu? Menos um mal na face da terra. Paciência, ele teve a oportunidade dele? Você o perdoou, conseguiu perdoá-lo? Consegui perdoar. Penso que não foi fácil. Não foi muito fácil. Não foi fácil. Fiz a campanha de Israel e daí consegui perdoar. A campanha de Israel é uma campanha realizada pelo Centro de Ajuda 2 vezes ao ano, onde somos convidados de forma bíblica, voluntária e inteligente a materializar a nossa fé nas promessas de Deus para resolver problemas impossíveis ou realizar sonhos que, humanamente falando, são impossíveis de serem realizados. É isso que a Filomena participou, foi isso que a mãe e a irmã fizeram para que ela fosse encontrada e resgatada. E aqueles bandidos, aquela máfia, foi denunciada? Você conseguiu fugir? O que aconteceu com eles? Eles foram denunciados, foram presos e aí eu consegui fugir. Foi aí, né? Graças a Deus. Quer dizer, Deus fez justiça, né, Filomena? Exato. Ele teve que usar a sua mãe, a sua irmã, para buscar em Deus o sobrenatural, o extraordinário. É verdade. Uma nova filha, uma nova irmã,
uma nova Filomena. É verdade. Meu Deus do céu, qual é o seu conselho para essa pessoa que está chorando agora, emocionada com o seu caso verídico, dizendo: eu não sofri nem 1% que sofreu esta mulher e eu não consigo superar os meus problemas, e hoje ela está aí casada, saudável, feliz, falando do seu passado como se nem tivesse acontecido, mas que aconteceu, porque ela hoje vive uma vida realizada, tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem a sua família. Exatamente. Não lhe falta nada? Não, nada. Qual é o seu conselho, Filomena? O meu conselho é que essa pessoa que venha ao centro de ajuda e que lute e que não desista. Porque também não é fácil, né? Não é fácil. Não é da noite para o dia, penso eu. Não é da noite para o dia. Que você superou seus traumas, vícios e coisas Leva horríveis. Leva o seu tempo, mas nós não podemos desistir. Foi desintoxicada. Exatamente. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Qual o nome do marido? Pedro. Pedro. Seu Pedro, muito obrigado por ter apoiado a vinda da sua esposa aqui aos estúdios do programa Não Desista e ter dado todo o apoio para ela contar o caso verídico dela, que acabou de ajudar a milhares de mulheres, não apenas em Portugal, mas também em toda a Europa e no mundo, já que o nosso programa está sendo transmitido pelo iurdtv.eu. Qual é o centro de ajuda que você frequenta, Filomena? Na Moita. Na Moita. Tem um ponto de referência? É mesmo ao lado das finanças. Muito bem, está aí. Bem, o centro de ajuda tem reconstruído muitos lares, aqui está um, e tem chegado até as pessoas já esquecidas pela sociedade, como foi ela, mas não pela família e nem pelo centro de ajuda. Através do trabalho intenso realizado pela obra social, o centro de ajuda tem dado às pessoas a sua oportunidade. E com os idosos não tem sido diferente. No centro de ajuda não esquecemos quem já fez muito pela nossa sociedade e hoje são merecedores de todo o nosso carinho, respeito e atenção. Acompanhe agora como tem sido aproveitado os dias de calor pelos nossos idosos. No Lar de Idosos Universal existe a preocupação constante de dar o bem-estar físico e psicológico aos idosos que ali vivem. E quando chega o bom tempo, nada melhor do que passeios ao ar livre para relaxar o corpo e a alma. Almeirim, terra conhecida pela famosa sopa da pedra. É aqui que encontramos alguns dos idosos do Lar Universal. O objetivo era descontrair ao mesmo tempo que se fazia exercício. As máquinas espalhadas pelo jardim municipal convidavam a mexer pernas, braços e alongar o corpo. De um lado, as bicicletas. Sr. Félix, o que é que está a achar deste passeio aqui do Lar Universal aqui a Almeirim? Sempre um prazer termos estas oportunidades que nos podem dar, que é o nosso melhor da vida, agora nesta idade. É o que nos podem dar e eu agradeço. E hoje junta o divertimento ao ar livre e também um bocadinho de exercício, que é o que o senhor gosta de fazer. É o que eu gosto de fazer e é o que tenho necessidade de fazer. Porque já fiz 19 anos agora, tenho que me preparar para o amanhã, porque amanhã ninguém sabe, não é? E gosta de fazer exercício, Sr. Félix? Sempre que posso, o melhor tempo que eu passo o melhor tempo é exercício. É. Do outro, a Leg Press ajudava a fortalecer os membros interiores. Estou aqui a fazer ginástica, graças a Deus, mas pronto, desta vez eu não faço tão bem, mas da outra vez, pronto. Vai-se fazendo o que se pode, não é? Mas no outro dia vou poder mais. Para quem gosta, ainda havia musculação para ombros e braços e uma série de máquinas para alongamentos dos músculos. Dona Arminda, gosta destes passeios? Gosto sim, muito. E costuma sair sempre com a Cláudia para ir à praia, vir aqui ao jardim? Eu gosto muito dos passeios do jardim, eu gosto muito dos passeios da praia. E gosta de fazer exercício físico? Muito. Esteve a trabalhar que zonas do corpinho? Das pernas e dos braços. Também esteve a fazer o dos braços? Sim. Mas aquilo não é nada fácil. Não é fácil, mas a menina viu. Eu levei até uma certa altura que eu pude levar. E agora está aqui no pónei para alongar as costas e as articulações todas. Exatamente. Mas máquinas à parte, há quem não dispensa as mais-valias de uma boa caminhada. Gosta destes passeios? Gosto, mas às vezes não vem porque não calha, né? Não pode calhar todo mundo, né? Às vezes vem outra vez a outra, mas quando ela me convida, vem. E o que é que costuma fazer nestes exercícios? Não faço assim nada por causa do meu joelho, nunca faço nada. Só ando
Andar, agora assim fazer essas coisas não posso. E gosta de andar? Faz-lhe bem ao corpo e à alma? Gosto muito de andar, sim, senhora. Depois foi tempo de diversão e regresso aos tempos de infância, já que as zonas dos baloiços estavam mesmo ali ao lado das máquinas de exercícios. Depois foi tempo de almoçar num piquenique perto de um lago artificial que possibilitou ainda uma pequena aventura entre as ilhas que o compunham. E para terminar o passeio, nada melhor do que um café e um gelado numa esplanada que convida à conversa. Os idosos do Lar Universal tiveram assim um dia diferente, onde não faltou a diversão e o bem-estar, num passeio que, de resto, é habitual sempre que chega ao bom tempo. Um beijo no coração de vocês, aí do coração do Lar Universal. Vocês estão no nosso coração e um beijo no coração de vocês. Eu sei que vocês também têm orado conosco todos os dias. Muito bem, nós vamos agora a Portimão, vamos ao sul do nosso país. O Rodrigo, responsável pelo trabalho evangelístico na região sul de Portugal, tem ali o seu convidado, o senhor Rui, que vai ser entrevistado e vai nos contar a sua experiência através desse trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda de forma local, aí mais precisamente no sul do nosso país. Rodrigo, bom dia, senhor Rui, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Não desista. Bom dia, Bispo. Bom dia. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Como o senhor mesmo falou, está aqui o Rui. E gostaria que você falasse então, Rui, para quem está acompanhando o nosso programa, como estava a sua situação antes de chegar ao centro de ajuda. Eu tinha problemas de dor nas costas, sofria de sinusite. Essas dores nas costas me atrapalhavam, quer para baixar, quer para me movimentar. Inclusivamente cheguei a ir ao Santuário de Fátima, que na altura era católico, não praticante, mas acreditava nessas coisas. Cheguei a ir e nessa situação, mesmo no santuário, fiz um pedido, pensando que ia resolver alguma coisa, mas não resolveu nada. E nesse mesmo dia aconteceu aquilo que eu nunca pensei que ia acontecer. Parecia um inválido. Aconteceu isso na minha vida. Durante quanto tempo você ficou com esse problema nas costas? Essa situação começou a aparecer em volta dos 47, 48 anos, até mais ou menos até os 50 anos. E na medicina, com certeza, você também foi buscar auxílio? Procurei auxílio na medicina e a medicina falou provavelmente teria que ser operado. Eram dores fortes que te impossibilitavam de fazer coisas simples. Coisas simples, eram dores fortes. Não era brincadeira, era coisa séria. Tomava medicamentos? Na altura o médico só mandava fazer fisioterapia? Fisioterapia. Não passava? Não passava. E você também mencionou a situação da sinusite. A que ponto que era? O que provocava? Provocava dor de cabeça. Tinha que tomar antibiótico. O antibiótico fazia aquele efeito, enquanto estava a fazer o efeito, tudo bem. Passado um tempo, voltava tudo de novo. Era espirros, era escorrimento, era dor de cabeça, era infecção, inclusivamente. Essa infecção vinha para os ouvidos. O meu travesseiro chegava a cheirar mal, derivado à infecção que vinha dos ouvidos. Esse problema durou mais tempo que o problema nas costas? Mais ou menos acompanhou, foi similar, mais ou menos. Então quando veio um, veio o outro. Eu estava a sofrer, a bem dizer, dos dois meus problemas ao mesmo tempo. O que passava na sua cabeça quando você tinha essas dores na coluna, quando você tinha esse problema da sinusite, indo nos médicos e não tendo respostas positivas? O que você pensava? O médico chegou a dizer, referente à sinusite, chegou a dizer que era uma sinusite crónica, que não tinha solução, provavelmente, né? Dizia que tinha que ser operado e mesmo assim não garantia se ia ser uma operação bem sucedida. E o que você pensava? Eu ficava pensando que provavelmente teria que aguentar aquilo o resto da minha vida. Como você resolveu essa questão, Rui? Eu resolvi essa questão conhecendo o trabalho magnífico da Igreja Universal. Foi. Quando você chegou a primeira vez, você foi bem recebido, foi acompanhado. E como é que foi o processo? O que é que você fez no centro de ajuda para superar? Na altura, fui tratado da carta de condução em Faro. E, assim, de repente, eu ia andando com a minha esposa e vimos uma igreja. Mas uma igreja?
e deu-nos para entrar. Quando a gente se apercebeu, estávamos dentro da Universal. Fomos bem atendidos. Na altura estava o pastor Rodrigo. Estava lá o pastor, isso é. E você fez o que no centro de ajuda para superar isso? Unção com óleo, exposição de mãos, propósitos, campanhas. As correntes, os propósitos que era proposto fazer, o senhor fez. O senhor mencionou então a unção com óleo. Então uma das coisas que o senhor fez foi ungir com óleo a coluna, a sinusite, assim, a zona do nariz, era isso? A zona da testa. Da testa. E aí, onde é que está essa dor? Cadê? Hoje em dia não tenho espirros, volta e meia vem um espirro, mas já acho que isso é normal, né? Mas aquele problema que tinha antibióticos, isso acabou. Então, aquilo que o médico disse que era uma sinusite crônica, você está afirmando que com a unção com óleo, a sua fé e o uso da unção com óleo fez esse problema ser superado. Cessar, esse problema cessou. Qual o centro de ajuda que você participa? Eu frequento a Igreja Universal do Centro de Ajuda de Albufeira. Sabe a morada ali? Avenida dos Descobrimentos e em frente ao Centro Comercial de Albufeira. Ao Centro Comercial Modelo, que tem ali em frente, não é? Quem está acompanhando a gente também o programa, seu Rui, também com uma doença que ouviu a mesma coisa que você ouviu. O médico disse para ele, olha, isso é crônico, não tem solução, você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Você pode afirmar que, através da unção com óleo e a imposição de mãos, elas podem ficar boas. Sim, com certeza. Então, qual é o conselho que você dá para elas? O conselho que eu dou é procurem o centro de ajuda o mais próximo possível e ainda hoje façam isso. Tá certo. Quem quiser falar consigo, você está ali em Albufeira, não é verdade? E no início do programa, bispo, o senhor falou aí que no norte, em Lisboa, tem pessoas preparadas, aqui no Algarve também. Nós estamos aqui no sul do país para atender você que mora aqui nessa região e que está desesperado. Você que diz, olha, minha vida acabou, eu já não tenho mais nada para fazer. Não tinha. Até esse exato momento que você ouviu aqui o depoimento do senhor Rui, da senhora Filomena que está em estúdio, você não tinha mais nada para fazer. Agora você pode me procurar. Hoje mesmo, terça-feira, eu estarei às 3 horas da tarde aqui para fazer consigo o que foi feito com o Rui. Você vai ficar bem. E quero aproveitar também e dizer que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, como também às 3 da tarde, nós estaremos distribuindo para todas as pessoas um pouquinho do azeite consagrado, desse óleo consagrado que ele foi ungido. Nós queremos lhe dar. É só você se dirigir aqui ao Largo Julianes, lote A, em frente aos Correios de Portimão. Na mesma rua da estação de comboios, eu estarei aguardando por você e, logicamente, em todos os centros de ajuda estaremos, então, fazendo essa distribuição do óleo consagrado para cura, para que haja paz na sua casa, para que os espíritos ruins que estão atormentando a sua vida sejam afastados. Então, domingo, 9h30 da manhã, 3 da tarde, eu te espero aqui em Portimão e você pode procurar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. Muito obrigado, Rodrigo. Bispo Um forte Júlio, abraço para o seu convidado, o senhor Rui. Eu iniciei o programa com o pensamento do dia: não espere as coisas melhorarem para fazer o que é certo. Escolha fazer o que é certo para as coisas então mudarem. Eu tenho meu copo com água já preparado, os meus convidados também. É momento de oração, mas antes, deixe-me falar com o Regis, é o marido da Ana Paula, da linha Amigo 24 Horas, já não é mais possível? Então vamos fazer a oração em uma outra ocasião. Nós então tentamos falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença e, antes de mais nada, eu quero Te agradecer pela vida da senhora Filomena, do senhor Rui e de tantas outras milhares de pessoas, membros do Centro de Ajuda que chegaram de rasto, doentes, viciadas, desacreditadas, pobres, perturbadas, aflitas e foram acompanhadas, receberam a unção com óleo às terças-feiras, a imposição de mãos e foram curadas, libertas. Pessoas que haviam perdido o controle de suas vidas, mas que retomaram o controle e hoje são pessoas saudáveis, alegres, têm a sua família unida, têm uma vida econômica estável, são pessoas que têm paz,
Consagra esta água, meu Deus, para abençoar aqueles que ligaram para a linha Amigo 24 Horas, para aqueles que enviaram a sua mensagem para o iurdtv.eu, pedindo uma orientação, pessoas que só contam com a nossa ajuda, pois a família, os amigos, a sociedade, ninguém mais crê nela, mas nós cremos e o Senhor também. Por isso declaramos esta água consagrada por Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Em o nome do Senhor Jesus, que toda opressão, que toda perturbação, que todo mal-estar saia agora, seja do seu corpo, seja da sua mente, do seu coração, a angústia, a tristeza, seja o desejo de suicídio, homicídio, traição, deixa tudo e fugir, seja o sentimento maligno que for, saia agora, saia do seu coração, da sua mente. A dor, o mal-estar, pega um pouco desta água, passe sobre o seu corpo. Você que sente um peso, você que sente uma perturbação, você que sente um mal-estar, tem uma infecção, coloque agora um pouco desta água, porque agora queima, 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 queima todo o mal que tem lhe atormentado e sai do seu corpo, sai do seu sangue, sai dos seus ossos, sai da sua pele. Em nome do Senhor Jesus, respire fundo. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Você está livre. Eu vou repetir, você está livre. Pode rir, é isso mesmo. Quanto tempo faz que você já não ri? Não é verdade? Você está chorando? Chora de alegria. Não chora mais de tristeza, não. O Senhor Jesus acabou de segurar nas suas mãos. Ele está dizendo para você, eu nunca deixei de crer em si e jamais deixarei. E nós do Centro de Ajuda cremos em você também. Por isso, enxugue as suas lágrimas. Domingo agora vai ser um dia muito especial, porque nós vamos dar um pouquinho deste azeite consagrado à Santíssima Trindade em todas as reuniões e aqui no nosso programa. Inclusive, eu queria pedir que você, que já foi curado, liberto, abençoado de alguma forma no Centro de Ajuda, colocasse a sua mão sobre esta garrafa com óleo. Eu que pediria que a Nete viesse aqui, o Bruno também, a senhora Filomena, colocasse aqui a mão, por favor. Coloca a mão aqui, por favor. Pode tocar. Meu Deus, assim como nós tocamos nesta garrafa com azeite, símbolo do Teu Espírito, toca, meu Deus, naqueles que vão receber um pouco deste azeite neste domingo, dia 29, já seja pela manhã ou pela tarde. Que eles recebam a cura, a libertação, o milagre, a prosperidade, a força para lutar e vencer. E você que crê, diga, eu creio. Então você estará conosco neste domingo, então, dia 29, já seja pela manhã ou pela tarde, no Centro de Ajuda mais próximo de si. Na nossa sede internacional, aqui em Lisboa, no bairro das Amendoeiras, eu estarei com todos vocês pelas 9h30. E à tarde, o Aldo, o nosso companheiro de guerra, estará com todos vocês. A Nete vai estar em Benfica com seu esposo Júnior, o Bruno vai estar em São João do Estoril, a senhora Filomena vai estar na Moita e em mais de 122 locais diferentes nesse dia 29 de junho. Você nunca mais vai esquecer esta data, porque vai ser o dia em que você vai receber um pouco deste azeite, que será um instrumento nas mãos de Deus. Você gostou do programa de hoje? Sério? Então vamos saber como é que vai ser o programa amanhã? Acompanhe. No próximo Não Desista, vamos conhecer a história de Reinaldo e Gina e os seus problemas e frustrações. Em direto do Funchal, Rita Benedita tinha muita mágoa, sentia-se sozinha e angustiada. E ainda o que pode ler no jornal Folha de Portugal desta semana. Conheça o trabalho dos Anjos da Noite com os Sem-Abrigo, como vai estar o tempo para esta quarta-feira, tudo isto e muito mais a partir da meia-noite em direto na TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Muito bem. Se você diz, Júlio, eu me identifiquei, está atraente o programa de amanhã, então comunique esse conhecido seu, este familiar, da possibilidade do nosso programa ser assistido de qualquer lugar do mundo através do iurdtv.eu ou através da Rede Record de televisão. Vamos saber como está o tempo amanhã e já volto aqui me despedindo dos meus convidados, porque logo a seguir eu vou me dirigir a você que está a se preparar
para então sacrificar voluntariamente para o Deus vivo através desta campanha de Israel. Como estará o tempo então, Sara? Continua o mau tempo para esta terça-feira. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê alguma nebulosidade e chuva um pouco por todo o país. As máximas previstas para as principais cidades do país são de 22 graus para o Porto, Lisboa 25, Faro e Funchal 21 graus, Ponta Delgada 19. Nas principais cidades europeias, Madrid espera 24 graus de máxima, Londres 22, Paris 23, Roma 29 e Berlim 19. Mau tempo, Sara, um tempo maravilhoso desse. Que mau tempo, por favor. É porque você gosta de praia, você gosta de sol mesmo, de calor. Netes, muito obrigado pela sua participação. Você vai estar hoje, terça-feira, com o Júnior em Benfica. Com certeza, aguardando por todos que ali estiverem presentes. Na Avenida Gomes Pereira, no número 39A, bem pertinho da Junta de Freguesia, à sua espera. Muito bem, muito obrigado, Netes. E até amanhã. Bem, Bruno, você vai estar em São João do Estoril juntamente com a sua esposa. A Marcele e toda uma equipe de fé, na rua Sacadura Cabral, 102C, mesmo ao lado do Centro Comercial Galiza, e em todos os horários, lhe prestando um atendimento personalizado, seja qual for o seu problema. E você que nos assiste do coração de Lisboa, nós temos o Centro de Ajuda no antigo Cine Império. O Gilson e toda uma equipe de fé está ali diariamente com 4 homens de Deus para lhe ajudar. Senhora Filomena, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios e pela sua superação. A senhora está de parabéns. Obrigada. Pela sua fé e também a mãe da senhora, a sua irmã. Um forte abraço para ambas. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Eu já volto logo a seguir este caso verídico de uma pessoa que participou da campanha de Israel e realizou o seu sonho. Maior campanha de fé de todos os tempos. Conte-nos como era a sua vida quando chegou ao Centro de Ajuda, antes de entrar a campanha de Israel, e quando entrou a campanha de Israel, e como hoje está a sua vida. Antes de chegar ao Centro de Ajuda, eu era um jovem depressivo, muito depressivo, viciado em drogas, mais precisamente a marihuana, desempregado, sem objetivos, nunca tentei, mas pensei diversas vezes em suicídio, vida sentimental destruída, familiar, tinha sonhos com pessoas falecidas da minha família, enfim, praticamente todas as áreas. Mas, enfim, ao cabo de 3 meses já não estava depressivo, já não usava droga. Aí, nesses 3 meses, se libertou, e onde é que entra a campanha de Israel? Justamente com 2 meses e meio de igreja, veio a primeira campanha de Israel, em julho de 2003. Entendi rapidamente o que era. Você já sacrificava para os seus vícios, para as suas fantasias? Com certeza. Porque antes de eu estar desempregado, eu me recordo que pelo menos 70% ou 80% do meu salário ia para noitadas e droga. Eu ficava quase sem nada. Por isso que quando eu cheguei na igreja, eu tinha entre 3 a 4 meses de aluguel atrasado do apartamento onde eu estava, quase sendo despejado. Então veio a primeira campanha de Israel, eu não tinha praticamente nada. A partir daí, logo na semana seguinte, eu já consegui um emprego, que não foi fácil, foi de servente de pedreiro. Foi muito duro, eu que nunca tinha trabalhado nisso. E já aí, Deus já me deu uma visão de mais lá na frente fazer algo para mim, trabalhar para mim mesmo. Segui sacrificando em outras campanhas. Logo, acho que na segunda, me abriu uma porta para trabalhar na Espanha,
mais ainda eu fui trabalhar de, como é que chama? Peão. Peão. Fazer tudo, eu ia para a obra fazer tudo. Me especializei naquilo como funcionário. Regressei a Portugal, em Braga, montei a primeira empresa. Não é isso? Eu era muito novo, eu tinha 23 anos, sem experiência nenhuma. Foi um começo muito duro, muito difícil. Também queria deixar uma observação que no ano de 2006 eu me casei, bem casado, o que para mim era impensável, eu não ficava mais de 3, 4 meses com ninguém, não é? Era muito complicado. Me casei... Foi resultado também de sacrifício? Foi de uma fogueira santa, foi também, específica para isso. No ano de final de 2007 foi quando a crise começou a apertar mesmo, né? Principalmente no meu setor, que é construção. E eu me recordo que já tinha prosperado, tinha uns 40 funcionários, e eu tinha conquistado um sonho que era desde a infância. Eu queria um BMW Série 5, todo equipado e tal. Conquistei esse carro. E quando começou a crise, eu já enxerguei o que estava para vir, e os meus concorrentes, ou até alguns conhecidos, começaram a quebrar, literalmente, um atrás do outro. E então eu disse para Deus, agora que nós vamos ver, não é, o teu poder na minha vida, porque até agora a maré era a favor, o vento era a favor, agora vai ser contra. Eu peguei esse carro, vendi, que foi o meu maior sacrifício, né, até hoje, porque mais do que nada o valor sentimental, eu gostava muito daquele carro. Quando a crise começou, tinha 40 funcionários, só trabalhava em Espanha. Hoje, trabalhamos, são mais de 200 funcionários, entre escritório, pessoal que está nas obras. Trabalhamos na Espanha, França, Bélgica, estamos começando na Alemanha, vamos começar na Noruega. Só prosperidade. Só vitória. Só vitória. Mas com muitas lutas, com certeza. Era isso que eu ia dizer. Com muitas lutas, no dia a dia não é fácil. Às vezes acontecem coisas que na hora não entendemos, mas lá na frente eu entendo. Foi simplesmente para aprender algo. Há 2 anos atrás, Deus me deu outra visão de fazer um investimento no Brasil. Não sei se alguém conhece aqui, inclusive há 2 lojas dessa marca aqui, chama-se De Prego, é de camisas, não é? Sim. Deus me deu essa visão, eu comprei a exclusividade dessa marca para o Brasil, ainda está muito no início, estamos começando, mas com a certeza de que, devido ao sacrifício... O mais importante, quer dizer, a libertação... Com certeza. A esposa, hoje o equilíbrio emocional e a prosperidade que não lhe deixa duvidar de que realmente tudo que você veio a conquistar não foi pela força do seu braço, nem capacidade humana, mas pelo poder do sacrifício. Com certeza. Qual é o seu conselho para aqueles que ainda não tiveram coragem, ou diria eu, a força para crer na profecia e a coragem para sacrificar e a perseverança para pelejar? Porque você, além de ter sido forte para crer na profecia, no prometido, corajoso para sacrificar, e você teve que ser também perseverante nas batalhas, pelejando ali, mesmo em meio às dificuldades, para prevalecer como você prevaleceu. Com certeza, é por isso que eu fiz questão de mandar fotos do processo todo, que é para as pessoas entenderem que não é mágica, né? Cheguei aqui, sacrifiquei, amanhã as coisas acontecem. Não é assim. O sacrifício, na minha visão, é a garantia de que vai acontecer. Mas lá fora, é preciso perseverar, é preciso trabalhar, é preciso ser honesto. Parabéns, muito obrigado. Um forte abraço para a esposa. Veja que não se pode separar a fé inteligente da imaginação. Quando você assume a sua fé, porque fé não tem nada a ver com religião, com denominação evangélica, tradicional, com uma fé religiosa, tradicional, romana. Não. A fé inteligente tem a ver com o que você espera alcançar. Porque fé é certeza do que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você usa a sua fé inteligente, você se imagina casado, bem-sucedido, você imagina a sua família unida, você imagina aquela vida que você quer desfrutar. Foi o caso dele. E quem crê deve imaginar o que deseja alcançar. Você tem que se imaginar, você tem que se ver casado, você tem que se ver bem-sucedido, você tem que se ver saudável, você tem que se ver em família, você tem que se ver liberto e abençoado, realizado. Porque é só assim, só desta forma, imaginando e sacrificando, é que esse sonho se tornará uma realidade. A prova disso são os milhares ou milhões, diria eu, casos verídicos que temos visto no Centro de Ajuda. Nesses 37 anos,
mais de 150 milhões de casos verídicos já foram exibidos na mídia, já seja no programa de rádio, televisão, no jornal, revista. São milhões de casos verídicos como este que você acabou de assistir. Esta visão, quer dizer, esse sonho que você tem, acompanhado de uma fé inteligente, de uma fé materializada por meio do seu sacrifício, faz então com que Deus faça o seu sonho uma realidade. Você diz: Júlio, eu tenho sonhos, eu tenho sonhado desde da minha juventude, desde que me formei, desde que me casei, eu tenho... Olhe para mim, por favor, preste atenção. Você diz: Júlio, eu tenho sonhos, então por que meus sonhos não se tornam realidade? Porque está a faltar o sacrifício para Deus, está a faltar a materialização da sua fé neste sonho. Em outras palavras, não basta crer no Deus Todo-Poderoso, é necessário você imaginar-se ou imaginá-lo realizando as coisas impossíveis e poderosas que o dinheiro não pode comprar, os advogados não podem lutar por você, as universidades não podem ensinar, os especialistas, os médicos não podem curar ou fazer por você. Essa é a verdade. O que a família, por mais que lhe ame, não pode lhe proporcionar. As suas experiências não podem lhe regalar ou lhe dar, lhe presentear este sonho. Só Deus. Você vai entender melhor sobre o porquê eu tenho em mãos esta Arca da Aliança aqui, impressa neste envelope da campanha de Israel. Preste muita atenção. É uma honra ter em mãos a Arca da Aliança, impressa neste envelope da Fogueira Santa de Israel no Templo de Salomão. Honra por 3 razões extraordinárias. A primeira, porque Deus, Ele não desistiu de si. Deus, Ele não desistiu de você. Você que já tem em mãos a Arca da Aliança, saiba que Deus disse para você e diz para você que ainda não tem, mas que terá a sua oportunidade de fazer o seu voto ainda hoje. Eu não desisti de você. Os médicos, os advogados, os políticos, a família, o mundo desistiu de você, mas eu não desisti de você. Esse é o primeiro motivo, razão extraordinária de me sentir honrado em segurar em mãos este envelope que contém a Arca da Aliança. E você tem a sua oportunidade, hoje, terça-feira, de fazer o seu voto com Deus, para então ter o seu sonho realizado. O extraordinário pode e vai acontecer na vida daquele que crer e materializar esta crença por meio do seu sacrifício voluntário. Eu queria aproveitar aqui a presença dos pastores, como também as milhares de pessoas que agora estão conosco. Somos mais de 50 mil pessoas aqui na Europa, agora, neste exato momento, preparados nesta madrugada para falar com Deus, porque elas estão se preparando, gerando o seu sacrifício para no dia 13 de julho apresentarem no altar do Deus vivo. Deus, em o nome do Senhor Jesus, obrigado, porque esta Arca da Aliança é o sinal do Senhor para esse telespectador, para este ouvinte, internauta, de que o Senhor não desistiu dela, o Senhor não desistiu dele. Pelo contrário, o Senhor crê no nosso sonho, o sonho que esta pessoa tem de ter saúde, de ver este familiar que está hospitalizado, desenganado, impossibilitado de trabalhar, de viver uma vida normal devido a uma doença, uma dor crônica, ser curado. O sonho desta pessoa, meu Deus, relacionado à saúde, será uma realidade, pois o Senhor é o médico dos médicos, para ti não há impossíveis. Meu Deus, que todos que estão a sacrificar, a gerar o seu sacrifício nesta campanha de Israel, em prol da cura, em prol da sua saúde restaurada, que aconteça o sobrenatural antes mesmo do dia 13 de julho. Eu te agradeço, Deus, porque esta Arca da Aliança em minhas mãos é o sinal do Senhor, de que o Senhor não desistiu de mim, Ele não desistiu de si. Clame a Deus aí agora, você que tem um sonho relacionado à sua vida sentimental, o sonho relacionado à sua vida familiar, à sua vida econômica, à sua vida espiritual, seja o sonho que for, foi Deus que lhe deu o poder de sonhar e é Deus que lhe dá o poder de sacrificar.
pois Deus o realizará. E você que crê, diga: eu creio. Então, olhe para mim. Ouça com atenção, você que me assiste através de uma das emissoras que estão a transmitir a nossa participação. Saiba que Deus, Ele acabou de dizer para si: eu não desisti de você. E aqui está a prova. Você pode sonhar, porque você pode sacrificar. E por quê? Porque Deus pode realizar o seu sonho. Então, todos um bom dia, fiquem bem, até amanhã. A maior campanha de fé de todos os tempos.